Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de domingo de manhã. Espero que logo possamos estar todos juntos aqui novamente. Vamos louvar nosso Deus esta manhã? Venha comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com louvor, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com louvor, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aí encerrando, o mês de maio e esperamos que, se for da vontade de Deus, logo a gente pode estar reunindo novamente, e vamos aguardar aí o resultado, do prefeito, e a partir do próximo domingo, quem sabe, Deus permite que nós possamos nos reunir, se não toda a igreja, pelo menos uma parte dela, para estarmos juntos louvando ao Senhor. E como eu iniciei esse mês de maio, o mês da família, fazendo estudo sobre a família, eu quero hoje encerrar, sendo o último domingo do mês, mais um estudo sobre a família. E o tema hoje é família e igreja, a importância de uma e outra, intercalando a importância das duas instituições, fazendo com que nós possamos juntos, como igreja, como família, estarmos interagindo e aprendendo realmente para a glória do Senhor. Eu quero ler com os irmãos nesta manhã o texto de Miqueias, capítulo 7, versos de 1 a 7, e o Salmo 133, que é bem conhecido, que fala da comunhão com os irmãos. Miqueias 7, de 1 a 7, diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens em um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor,
e esperarei no Deus da minha salvação, o Deus que me ouve, o meu Deus me ouvirá. Então que Deus assim nos abençoe, né? E o Salmo 133, que também é um salmo bem conhecido dos irmãos, e que tem a ver com a comunhão, né? Não só em família, mas a comunhão com o povo de Deus. E ele diz assim, é um salmo bem conhecido nosso, né? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Dentre as instituições sociais, a família e a igreja podem ser consideradas indispensáveis dentro da conjuntura social. As instituições são para a sociedade o que o esqueleto é para o corpo. Sem elas, a sociedade cai. E o diabo sabe disso. Por esse motivo, as instituições, de um modo geral, estão tão avacalhadas, tão sem crédito. Então, a família realmente é algo precioso, né, que Deus formou, e também a igreja. Mas pela graça de Deus a gente sabe que tanto uma quanto a outra tem a proteção do Senhor, o cuidado dele, desde que nós levemos a sério esse compromisso com a palavra do Senhor. Ser membro de uma família e ser membro da igreja de Cristo é algo que deve ser profundamente valorizado e levado a sério. Família e igreja estão intimamente relacionados ou relacionadas. É impossível separar a família da igreja ou essa daquela sem trazer prejuízo para ambas. À luz da Bíblia, como deve ser entendido e desenvolvido a integração família e igreja? Verifica-se que há uma tendência muito acentuada em se fazer separação entre família e a igreja. Apesar de serem instituições distintas, é preciso entender que não deve existir separação. Uma instituição está implícita na outra, ou seja, se completam. Verifica-se que há uma tendência muito acentuada em se fazer separação. O problema é que hoje a igreja tem sido concebida por muitas pessoas e famílias apenas como um local a ser visitado semanalmente, às vezes, quando isso acontece, tornando-se algo muito distinto da família, alheias ao dia a dia da igreja, suas dificuldades, propostas e desafios. Muitas famílias valorizam apenas as comemorações e os sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor, como se a simples preocupação com esses ritos pudesse garantir a aprovação de Deus e as bênçãos para a família. O descaso com a igreja revela descaso para com a família, pois dispensar o que a igreja tem a oferecer à família é uma atitude no mínimo irresponsável dos que a dirigem. O contrário também é verdadeiro. O descaso com a família é a prova mais concreta do descaso para com a igreja, podendo ser considerado até mesmo como sintoma da negação da fé. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 5,8, Paulo orientando a Timóteo, né, para instruir a liderança e a igreja da época, ele diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então veja a importância realmente de estarmos assistindo uns aos outros como família, e na igreja também não é diferente, pois a igreja é formada de famílias. Eu quero compartilhar então algumas lições práticas dentro desse tema, né, família e igreja, para a nossa meditação nesta manhã, para o nosso ensino, para a nossa instrução à luz da palavra de Deus. E a primeira lição prática é família e igreja, uma integração necessária. É preciso haver uma perfeita integração entre ambas. Sobre a necessidade dessa integração, podemos destacar, primeiro, necessária para a adoração. Eu creio que a melhor coisa que podemos ter e fazer é em família, estarmos juntos louvando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5, 19 a 21, o texto sagrado fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a adoração pode ser uma experiência individual, mas deve ser também comunitária,
como a gente vê em Hebreus 10, 25, onde diz ali que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Congregada com o povo de Deus, a família tem maiores condições de prestar ao Senhor uma adoração mais profunda, envolvente, criativa e participativa. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Talvez nós temos esse privilégio de poder conhecer ao Senhor e, como família, juntos, estarmos no altar do Senhor, buscando a sua direção e depois juntando as famílias, formamos então a igreja, o corpo de Cristo, onde podemos, como diz esses dois textos, tanto de Efésios quanto de Colossenses, louvar a Deus com cânticos, na adoração e, sobretudo, com gratidão no nosso coração. Estando unida à igreja, a família se envolve nas mais variadas formas de adoração, o que é impossível estando desligado da igreja. Uma outra lição prática, né, dentro da integração necessária para a comunhão. Primeiro é necessária para a adoração e também é necessária para a comunhão, conforme nós vemos em Filipenses 1, 27. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então veja, a comunhão, como nós lemos também no Salmo 133, ela é de fato fundamental, necessária para nós, porque nos faz bem. Como é bom a gente poder estar congregados, né, estar congregados juntos como corpo. Nós temos sentido essa falta nesses últimos meses já, né, diante desse isolamento social. Alguns irmãos já têm de fato reclamado, embora que nós tenhamos a oportunidade de quando em quando reunirmos em pequenos grupos para louvar ao Senhor, mas a gente sente falta da igreja como um todo. Mas pela graça de Deus, logo, logo estaremos de volta, sendo assim a sua vontade. A vida cristã deve ser marcada não apenas pela experiência vertical da comunhão com Deus, mas também pela horizontal na comunhão com os irmãos. Integrada à igreja, a família usufrui das bênçãos da comunhão cristã e ajuda a promovê-la. Os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 42 a 47, quando a igreja começa a sua caminhada aqui na terra, a partir da descida do Espírito Santo, o texto relata da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava, diz o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então veja a importância da comunhão, como nós vimos ali, né? Não a comunhão apenas com Deus, no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. E esta igreja dá esse exemplo para nós, mostrando a preocupação que eles tinham uns com os outros. E o texto chega a dizer que não havia nenhum necessitado entre eles. E nós sabemos que aqui a igreja cresceu de uma forma extraordinária. Só no primeiro sermão de Pedro, logo após o Pentecostes, nós vemos ali quase 3.000 almas. Um pouco mais adiante já fala a quase 5.000 homens. E assim vai crescendo dezenas e dezenas de milhares. Mas eles tinham preocupação de atender uns aos outros. Tanto é que quando começou a haver uma certa dificuldade diante do crescimento estratégico ali também, houve a necessidade então de alguns diáconos serem eleitos, lá no capítulo 6 nós vemos isso, de Atos, para atender, para que os apóstolos não precisassem deixar de anunciar o Evangelho, pregar a palavra, para atender às necessidades. Mas também uma integração necessária para a missão, primeiro para a adoração, para a comunhão, mas também necessária para a missão. Em Hebreus 10, 24, nós encontramos ali as seguintes palavras do Senhor: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, Deus nos deu uma responsabilidade, nos deu uma missão
de levar o Evangelho. E isso é feito com amor e com dedicação, servindo realmente às necessidades de cada um. A igreja, como agência do Reino de Deus, tem uma importante missão a desempenhar no sentido de proclamar a boa nova pela implantação dos valores do reino. Mas o desempenho dessa missão requer a participação da família. Quando a família se omite, a igreja não tem como cumprir a sua missão, pois é formada de famílias. Então veja, cada um de nós tem a responsabilidade, cada um de nós tem de fazer a sua parte, né? Não deixar apenas para a liderança, porque a ordem do Senhor Jesus é para ir pregar o Evangelho a toda criatura. A cada um ele disse essas palavras, não apenas a liderança. E ele vai dizer para nós sermos testemunhas, também a cada um, para que o nome dele seja conhecido e glorificado em todo lugar. A igreja, como agência do Reino de Deus, tem uma importante missão a desempenhar no sentido de proclamar a boa nova pela implantação dos valores do reino. Mas o desempenho desta missão é fazer individualmente a cada família. Compreendendo então a necessidade desta integração, Josué tomou a decisão que ainda hoje desafia profundamente cada família. E ele diz ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja, cada membro da família tem a sua responsabilidade e a sua participação. Uma segunda lição prática que nós vemos nesse estudo, a família e a igreja, uma integração agradável. Na primeira parte nós vemos que é uma integração necessária, e aí subdividindo na adoração, necessária então para a comunhão e para a missão. Mas também uma integração agradável, ou seja, é agradável estarmos juntos, né? Há muitas famílias que parecem não ter experimentado ainda esse aspecto do compromisso com a igreja. Essa integração é agradável pelas seguintes razões. Primeiro, promove a sociabilidade, conforme nós lemos no Salmo 133, né? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Então essa sociabilidade é importante, é necessária para o bem de cada membro da igreja. Eu creio que a pior coisa que pode haver é o isolamento. Nós estamos vivendo isso parcialmente, né? Porque mesmo não tendo a oportunidade de nos reunir como igreja, nós podemos desfrutar na família, podemos desfrutar com alguns irmãos, né? Tendo alguns pequenos encontros, mas de fato, por quê? Porque nós precisamos dessa sociabilidade para nos estimularmos uns aos outros, como nós lemos agora há pouco em Hebreus 10. Além de ser uma necessidade necessária, o harmonioso relacionamento entre a família e a igreja torna-se uma experiência por demais agradável. O convite para ir à casa do Senhor alegrava o salmista, por isso que ele diz lá no Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja e família formam um ambiente de sociabilidade que não deve ser trocado por nada. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 84, né? Que é bem conhecido. O primeiro versículo ele diz, quão agradáveis, né? São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ou quão amáveis. E lá no verso 10 ele vai dizer, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então veja, o salmista reconhece isso, a importância, a bênção está na casa do Senhor. Eu creio que devemos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá. Às vezes nos entristece ver pessoas que se afastam da igreja, né, distanciam do Senhor e perdem essa comunhão. E a palavra de Deus é muito clara quando diz, né, que é melhor estar um dia na casa dele do que 1000 em outra parte. Uma outra razão, né, desempenha função terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica. Muitas famílias podem testemunhar a agradável experiência que as envolveu quando se integraram à igreja. Profundo conhecedor dessa função terapêutica da igreja, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma, se Deus quiser, chegarei aí cheio de alegria e lhes farei uma visita que será muito agradável para mim. Ele diz isso no finalzinho da sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 32, mostrando essa função terapêutica que uns exercem com os outros, dentro dessa integração agradável, porque faz parte realmente do nosso convívio familiar e também na igreja, né, no sentido espiritual. Uma outra bênção, né, dessa integração agradável é que desempenha, aliás, atrai a bênção de Deus. No Salmo 133:3, o salmista diz ali, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos, de fato, buscando ao Senhor em família e também como igreja, o Senhor tem bênçãos especiais para nós e Ele tem prometido
tantas bênçãos para aqueles que o buscam, aqueles que o servem, aqueles que o adoram de fato em espírito e em verdade. A integração família-igreja é agradável também porque atrai sobre si a bênção de Deus. O relato a respeito da igreja do período apostólico comprova isto. E quando a gente vê lá aqui em Atos 4, versos 32 a 35, nós encontramos o seguinte relato da palavra de Deus, dessa comunhão na comunidade cristã, né, que de fato era abençoada por Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então veja, essa bênção levava os membros a ter compaixão uns pelos outros e atender a necessidade uns dos outros. Daí a bênção de fazer parte do corpo, porque uma vez nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor não nos deixará passar necessidade. Podemos até passar dificuldades, mas necessidade jamais. Tanto é que o salmista diz lá no Salmo 37, né? Ele diz ali, hoje sou velho, já fui moço, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E uma última razão, uma última bênção de família e igreja, uma integração prejudicada. Nós vimos no primeiro momento que é uma bênção, né? É uma integração necessária, é também uma integração agradável, mas também é uma integração prejudicada. Em que sentido? Não obstante o aspecto agradável que permeia a integração família-igreja, é preciso compreender que esta integração sofre muitas vezes a interferência de problemas que trazem sérios prejuízos. E aí nós colocamos também alguns prejuízos que ocorrem dentro da família, dentro da igreja, em razão muitas vezes da falta de vigilância, da falta de cuidado com as coisas espirituais. E o primeiro prejuízo é que é prejudicada pela alienação. Ou seja, o engajamento e a participação de cada família é indispensável para a igreja. O indiferentismo de muitas famílias acomodadas e desinteressadas em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como igrejas que não valorizam a família, resultam em enormes prejuízos para ambos. Então, ou seja, se nós não tivermos esse cuidado, nós nos alienarmos, tanto nós perdemos como também a igreja perde. A falta de maturidade cristã e o relaxamento na participação prejudicam tremendamente a integração entre a família e a igreja. Nós temos na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 12 e 13, a seguinte orientação da palavra de Deus. Hebreus 5, 12 e 13. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então veja, diante desta preocupação, né, dessa alienação, quem perde é o membro também, porque ele não cresce espiritualmente. Ele enfraquece e fica vulnerável às tentações, fica vulnerável ao ataque do inimigo e com certeza ele vai cair fatalmente. Mas também essa integração é prejudicada pela incompreensão. Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 17 e 18, ele diz o seguinte, aquela igreja que era problemática, que tinha tantas dificuldades. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo aqui está dentro de um contexto onde ele dá orientação sobre a ceia do Senhor. E aqui ele mostra esta igreja, de fato, problemática. E ele aqui diz, olha, vocês estão ajuntando não para melhor, mas sim para pior. Fico imaginando uma igreja se reunir, não com o objetivo de louvar a Deus, de adorar a Deus, mas para denegrir, para diminuir na sua comunhão e no seu relacionamento com Deus. Isso é muito triste. E nós temos visto também muitas coisas nessa área, como Paulo escreve aqui aos Coríntios.
Outro problema que a prejudica profundamente é a dificuldade dos relacionamentos, sempre motivadas por incompreensões. Esse era um dos graves problemas que perturbava a igreja de Corinto, como se vê ainda na primeira carta, capítulo 3, 3 e 4, quando ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que estáis segundo, ou andais segundo os homens? Então, pessoas e famílias que nutrem contendas e rixas na igreja, desonram o nome de Cristo e prejudicam a integração que deve envolver a todos, família e igreja. Então, que Deus nos livre, de termos esse procedimento, mas que possamos procurar cada dia desenvolver o nosso relacionamento, sermos compreensivos uns com os outros, para que o reino de Deus possa ser abençoado, possa ser vitorioso em Cristo. E uma última lição, então, dentro desta família, uma integração prejudicada, família e igreja, é prejudicada pela secularização. Em Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a conformidade a este século tem sido um dos grandes problemas da igreja. Há famílias que estão se conduzindo e dando aos seus filhos uma formação embasada muito mais nos princípios de uma sociedade corrompida e sem Deus do que dos santos princípios cristãos. E aí a nossa responsabilidade como pais, devemos ensinar os nossos filhos, de fato, a conhecer a palavra de Deus, para que eles não se deixem envolver com os prazeres, com as paixões, com a secularização. Hoje temos vivido dias difíceis realmente, mas aí a nossa responsabilidade diante de Deus, em relação à sua palavra, como eu falei recentemente, de estarmos inculcando nossos filhos a palavra do Senhor através de cânticos, através de textos, desde a infância, para que eles possam memorizar e assim guardar a palavra do Senhor para enfrentar as adversidades. Cada família deve considerar os conselhos da palavra de Deus apresentados por intermédio do apóstolo Paulo. Filipenses 4 é um texto bem conhecido, os versos 7 a 9, diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós temos esse privilégio de poder conhecer e gravar no nosso coração e pôr na nossa mente aquilo que de fato edifica, aquilo que glorifica o Senhor. E eu concluo esta minha participação nesta manhã, este estudo da escola dominical, dizendo: apesar das ameaças e prejuízos que a igreja e a família às vezes sofrem, alenta-nos saber que esta integração é sempre viável e prossegue vitoriosamente, graças à direção divina sobre ambas. Lá no Salmo 127, verso 1, vai falar em relação à família, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E em Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, diz o Salmo 127, e Mateus 16 vai colocar ali que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos essa promessa tão preciosa do Senhor em relação à família e também em relação à igreja, essas duas instituições importantes, fundamentais, essenciais para a vida da nossa nação, para a vida da igreja como um todo. Graças à consagração de muitos que chegam a se arriscar pela causa cristã, não medindo esforços, e graças aos resultados positivos. Louvamos a Deus porque muitos irmãos têm se dedicado, têm realmente se oferecido como pedras preciosas nas mãos do Senhor para serem trabalhadas a cada dia, buriladas e assim ser bênção no reino do Senhor. A minha oração é que o Senhor possa usar cada um de nós neste dia e em todo dia da nossa vida, para que como família, como igreja, possamos louvar ao Senhor, agradecendo-o por aquilo que Ele é e pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero encerrar com uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, te louvamos o privilégio que temos em servir ao Senhor como família e como igreja. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor mesmo criou a família, começando lá no Jardim do Éden, e a partir de então, muitas vezes foi atacada por Satanás, o inimigo de nossa alma, e que tantas vezes tem causado estragos tremendos na vida da família e, por consequência, na vida da igreja. Mas, ó Pai, que a todo tempo estejamos
atentos, estejamos vigilantes, não dando, ó Pai, lugar a Satanás, porque a Tua palavra nos ordena isso, para que nós não venhamos a dar lugar a ele, para penetrar e fazer estrago na vida pessoal, na vida familiar, mas também na vida da igreja. Ajuda-nos, pois, a estarmos levando a sério a nossa comunhão, o nosso relacionamento familiar e o nosso relacionamento contigo, ó Pai, a cada dia. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, gratos no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. Nada que faça o meu no céu. Esse ser acontece comigo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você quer. Eu venho falar do valor que você quer. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até conseguir outros e escolher, e escolher. Aí você pode não perceber que carrega algo importante em você. Por isso levante, essa Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o seu, você é alguém tão importante para mim. Para que ficar sofrendo no céu, esse ser completo comigo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem.